Sinceramente, é um dos textos, um dos temas que mais empolga meu coração. Eu gosto muito de falar de ceia. Falar de ceia, não estou falando nem para a igreja não, porque eu falo muito pouco de ceia para a igreja. Mas eu amo entender a ceia do Senhor. Quando a gente estava cantando os louvores, e a gente cantou os louvores falando muito de abre os olhos, né? E a gente que vai usando óculos precisa de olhos abertos, né? O outro óculos quebrou e eu fico desesperado. Ficar sem óculos é um desespero, né? Para a gente que vai ficando cego, dá glória a Deus quem não usa ainda, né? Isso é muito bom, não precisar desse equipamento. Mas é interessante, porque Deus estava me fazendo lembrar algumas coisas que têm acontecido e acontecem na nossa vida. E isso é muito legal. Quando nós nascemos, está ali o George Lucas, e hoje ele está aceso, nasce e ele não tem preocupação nenhuma, porque ele tem todo o leitinho dele, todo o cuidado do papai e da mamãe, mas daqui a um tempo ele começa a descobrir, os olhos deles começam a ser abertos, e ele começa a desvendar o mundo. Ele começa a descobrir nas coisas que ele pode não só mexer, mas que ele pode adquirir para ele, sem autorização dos pais. Porque ele está crescendo e ele começa a se tornar um homem e ele tem a capacidade de decidir aquilo que ele quer para a vida dele, porque os olhos dele foram abertos. E a vida do ser humano, né, é praticamente assim. A gente nasce na segurança dos pais e quando começa a crescer, a gente não quer mais a segurança dos pais e a gente quer procurar a nossa segurança segundo a nossa força, segundo aquilo que estamos vendo. E aí os nossos olhos começam a ser delimitados naquilo que nós imaginamos que é correto para nós. E a gente começa a se trancar num mundo que parece ser grande e suficiente para nós. A gente olha as possibilidades e a gente diz eu posso, eu alcanço, eu quero. Mas a gente esquece que existe um céu que está acima da terra e esquece que ainda existe um céu acima dos céus, onde existe um lugar chamado eternidade. Os nossos olhos estão delimitados como se nós estivéssemos presos numa caixa. E existe uma eternidade onde existe um Deus, onde tudo o que está aqui contém nele. E nós estamos presos, às vezes, dentro dessa caixa, sem enxergar a eternidade. Nós olhamos para o céu e vemos, tem estrelas no céu. Mas a quantidade de estrelas nós sabemos? Nós não sabemos, porque há um limite que nos foi dado a ver, correto? Mas Deus nos deixou um livro para que a gente olhasse e observasse que isso aqui está nele e que acima disso tudo, ele é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Muito maior. E que com os meus olhos humanos e carnais eu nunca vou enxergá-lo. O evangeliquez hoje só pode enxergar até o umbigo, porque não enxerga a eternidade, não enxerga o Deus que está acima de todas as coisas. Às vezes parece que a gente está dentro de uma janela, de um quarto ou de uma casa, e quando Deus se revela, parece que abre uma escotilha e você enxerga um pouquinho da eternidade. Sai um pouquinho fora desse lugar. E aí você vê que o Deus que está lá fora, que rege esse mundinho que nós vivemos, é muito maior do que aquilo que a gente acha que é grande. Eu não sei se está dando para os irmãos entenderem, mas por que eu estou falando isso? Eu quero que os irmãos hoje olhem para a palavra de Deus, querendo alcançar a eternidade, querendo enxergar um Deus eterno, não um Deus dentro de uma caixa. É engraçado que as pessoas falam, não coloca Deus dentro de uma caixinha, mas estipula regras para as coisas acontecerem, para dizer que Deus saiu da caixinha. Não, a gente continua na caixinha. Deus é que vai desvendando os seus mistérios para nós. E é interessante que ele não desvenda de longe. Está aqui, ó. Cada dia que a gente lê e compreende algo mais, a gente vê o quanto ele é grande e poderoso e o quanto nós somos pequenos. Então, nós vamos estudar um pouco, falar sobre a ceia, para que a gente enxergue o tamanho do nosso Deus. Eu não vim aqui dizer o que pode ou o que não pode fazer. Eu quero que os irmãos olhem quem estava e quem não estava,
quem comeu, quem não comeu e por que comeu. O porquê foi dito comam. Lendo, simplesmente lendo. Bem, para início, a ceia, a nossa ceia, o estilo da nossa ceia, ela foi tirada em 1 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 34. Todo o estilo de ceia hoje, cristã, evangélica, ela foi tirada do capítulo de 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao 34. Correto? Você quer saber o que Jesus ensinou? Paulo vai estar dizendo a partir do 23 assim: porque o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Isso é Paulo ensinando o que Jesus ensinou. Aí o versículo 24 diz, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes e comerdes este pão, embolei o negócio, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Bem, aí Paulo ensina até o 27. E agora, a partir do 28, Paulo vai dizer o que as pessoas têm que fazer. Correto? Ele vai dizer assim, então, tipo isso, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vou ler até aí. Tá ok? Então, Paulo ensina o que Jesus disse, Paulo faz uma observação, mas se vocês entenderem, Paulo está fazendo essa observação por quê? Do versículo 28 em diante, ele começa e fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por que ele está dizendo isso? Por causa do texto todo. Não é simplesmente por causa desse texto. Se eu pegar somente este texto e não ler o contexto, eu posso fazer várias doutrinas dela. Eu posso dizer que o indigno é quem? Quem é o indigno? Quem não pode comer? Eu vou dizer que todos nós somos indignos de comer da ceia do Senhor. Mas comer o quê? Um pão e um suco? É isso que precisa ferver na nossa mente. Quando alguém fala assim, você não pode comer, mas não posso comer, por quê? Deixa eu ler, não é eu vou falar o porquê, eu vou ler para entender o porquê eu não posso, entendam? Então o que estava acontecendo na igreja de Coríntios? Nós vamos ver que havia lá dissensões, olha lá, vamos ler a partir do 17, vamos ler o versículo 17 e 18, para a gente ir com calma, porque eu quero falar muita coisa e eu acabo me enrolando, e eu não posso me enrolar hoje, vamos lá, devagar. Respira. Olha o que diz aqui. Paulo vem elogiando, eles, vem falando algumas coisas, ele dá um puxão de orelha, dá um elogio, e daqui a pouco ele vem e fala assim, nisto, porém, nesta causa, no que está acontecendo, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, não merecem louvor vocês, nisto que eu vou falar agora, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensão e em parte, creio. Olha o que está acontecendo na igreja, Dissensão. O que é dissensão? Conflito. O que é a dissensão? Desavença. O que é a dissensão? Falta de concordância. As pessoas vinham para a igreja e elas não eram unânimes naquilo que elas decidiam. Elas faziam o quê? Divisão.
faziam grupinhos. Eu vou juntar com o meu grupo, vou juntar com o grupo da Helene, porque o grupo da Helene é o pessoal da arte, né? Eu vou juntar com o grupo da pastora, porque o grupo da pastora é o grupo que canta. Nas igrejas acontecem essas coisas. Tem o grupo das senhoras, tem os grupos das senhoras, tem o grupo dos jovens. E aí, quando fala para fazer os serviços e os trabalhos, quando é culto das senhoras, os jovens não vêm. Quando é culto da arte, os homens não aparecem. Quando é culto das mulheres, eu sou o primeiro a não ir. E torcer para que não me chame. Por quê? Porque nós fizemos separação. Parece que não tem nada a ver, mas o que acontece hoje na igreja é exatamente isso. E quando vai juntar, ninguém concorda com ninguém. E o que estava vendo lá? A mesma coisa. Quando juntava na igreja, cada um tinha o seu pensamento. E o pior de tudo, olha a continuação da leitura. Vou ler o 21, vou ler o 20. Vou pular o 19, porque o 19 é muito importante a gente entender. Mas deixa o 19 quietinho. Vou ler o 20, olha o que diz no 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então, quando eles se ajuntavam, eles não estavam dando importância ao fato que estava acontecendo. Entendam, naquele lugar, muitos venderam seus bens. Muitos estavam reunidos juntos naquele lugar. Alguns nem tinham posses, casas, então eles estavam reunidos. Então, eles viviam das ofertas. Alguns, muitos. E também haviam muitos ricos. E também havia muitos pobres. E o que acontecia? Rico comia o que era de rico e o pobre passava fome. Então, quando eles se ajuntavam, não era para comer a ceia do Senhor. Vou lembrar para os irmãos que a ceia do Senhor é o Deus que veio em carne. O mistério que esteve oculto em todas as gerações. Qual é o mistério da piedade? O Deus que se fez carne. Não é entregar uma bolsa de mantimento. É o Deus, olha, abre a janela e olha para a eternidade. Olha para a eternidade. Quem é Deus? Aquele que nele contém tudo isso que você vê hoje. Nele contém. Nada sai do seu domínio. Deus. Eu amo isso. É legal. Você imagina, eu servir a esse Deus, que o universo está na mão dele. Ele vê de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse. Ele é o alfa e o ômega. Tem que ser Deus para isso, correto? Então abre a janela e olha, o Deus, esse Deus que eu estou falando para vocês, se fez carne, mistério da piedade. Teve compaixão do ser humano, que não tinha valor algum, que foi feito para a glória dele. Ok? Então quando eles se ajuntavam na igreja, eles não entendiam o mistério da piedade. Eles não davam valor nenhum, eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo. Entendem isso? Olha que importante é isso. Agora olha o 21 e o 22, olha o que diz. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura a casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. O que está acontecendo lá na igreja? Desprezo à igreja de Deus. O que está acontecendo ali? Desprezo aos necessitados. O que está acontecendo ali? Desprezo a Deus. O fato não era a comida, não era o pão e o suco de uva. O fato era o desprezo à igreja, a Deus e ao necessitado. A ceia não é simplesmente pegar um pão e um suco de uva. A ceia é o mistério que esteve oculto. É o Deus da piedade. Abre de novo a cortina da eternidade. Nossa, que poderoso. Lembra de Isaías? Isaías, quando olhou para ele, caiu no chão. Vou morrer. Eu vi ele. Eu vi o Senhor da glória. Nós deveríamos ficar assim. Ele é Deus, aí ele se faz homem, vem a este mundo. E o que eu faço? Desprezo o necessitado. É por isso que quando nós começamos a casa, eu tinha problema, e tenho problema às vezes com cantina. Por quê?
Porque eu vi muito isso acontecer. Chegava necessitados na igreja. E às vezes, aquele que tinha um pouquinho mais de dinheiro, né, vinha com aquela coxinha de galinha daquele tamanho, né? Porque crente é guloso. Crente não sabe fazer coxinha de galinha pequena, né? Aí vem com aquela coxinha de galinha daquele tamanho comendo. E o necessitado ali, ele não pode comprar. Como que fica quando eu leio um texto desse? Ah, não, mas é para a obra do Senhor. Qual é a obra que vale mais? Não estou desprezando? Se um não pode, dizia papai, ninguém pode. Se é para um, é para todos. A igreja de Deus é para que todos sejam servidos. Porque se todos são servidos, eu não desprezo nem a igreja e não desprezo a obra de Deus, que veio em carne. O mistério que estava oculto foi dado a nós. O mistério da piedade foi revelado. Cara, como isso é importante. Isso vem aqui dentro do meu coração. Eu vejo quanto nós estamos longe da verdade da ceia do Senhor. Ok? Olha só, agora vamos para o versículo 19. Aí, Paulo diz assim, no versículo 19. E até importa, olha o que está escrito. E até importa, olha o que está escrito. Então, não sou eu que escrevi. E até importa que haja o quê? Aonde? Entre vós. Se ligaram? Não fui eu que escrevi, não. Eu não estou inventando isso aqui, não. Nós podemos, toda a igreja pode ter a sua regra. E muito obrigado porque vocês me alertam. Me alertam e nós precisamos tomar rumo e regra para as coisas. Porque nós estamos vendo e nós precisamos ter pulso forte com algumas coisas. É justo isso, é justo. Mas eu quero que a gente vá além. Eu preciso me corrigir quanto à minha omissão. Amém, louvado. Mas agora vamos entender a palavra. Ele diz assim, e até importa que haja entre vós. E não vou acrescentar, eu vou dizer o que está acontecendo. Hereges. Até importa que haja hereges. Para quê? Para que os que são verdadeiros... Pastor, tem alguma coisa errada. Pastor, o senhor não está dormindo, não? Está entendendo? Porque os sinceros, eles não ouvem os hereges. Os sinceros, eles entendem que existe alguma coisa errada. Os hereges, quando eles vêm... Olha, eu estou até confundindo o negócio. Não são os hereges, perdão. Deixa eu voltar aqui a fita. Os hereges atrapalham a obra, mas os sinceros, eles observam e vê que existe herege no meio. A Bíblia não condena dizendo, tire os hereges. Onde que eu vejo isso? Na passagem do joio e do trigo. A Bíblia fala na parábola do joio e do trigo que o Senhor foi lá e o servo foi lá, eu não estou confundindo as bolas, e plantou a semente. E aí veio o inimigo de noite, o que fez? Plantou o joio de madrugada. E aí começaram os dois a crescer junto. O trigo é aquele negócio, né? Porque quando eles estão crescendo, eles parecem a mesma coisa. Ninguém sabe quem é quem. E aí os anjos pediram para arrancar o joio. Aí o Senhor disse, não arranque, porque se arrancar o joio, pode também o trigo. Então deixa eles crescerem junto. Essa é a parte que nós, como aqueles que são chamados de, como diz aqui, os sinceros, aqueles que querem a verdade, conhecer a verdade, começam a observar, a analisar e entender sem brigar frente a frente, de luta, de disputa, porque hoje o que acontece no mundo gospel, e eu já entrei muito nisso, é de ficar brigando, é calvinista com arminiano, é terra plana com terra redonda, igreja universal com igreja... Rapaz, é uma briga violenta. Não quer dizer que não se pode falar a verdade, tem que ir contra os falsos profetas na palavra. Quando alguém disser, não, é assim, é assim, é assim, calma aí, deixa eu ver se isso procede. Não procede, porque eu não posso omitir isso, porque está escrito, correto?
Eu posso ler aqui a ceia do Senhor e omitir onde Paulo está dizendo que importa que haja heresia entre vós. Para quê? Para que os verdadeiros, para que o sincero apareça. Eu queria que vocês observassem agora o que diz lá em Lucas. Jesus, nessa passagem que Paulo está ensinando, agora nós vamos ver Jesus na mesma situação. Parece que as passagens se copiam. É engraçado que Jesus viveu na ceia, Paulo está vivendo. Jesus viveu com 12 essa situação. E Paulo está mostrando para a igreja. Olha só que coisa interessante. Lucas capítulo 22, nós vamos ler a partir do 15. Eu já vou dividir. Primeiro Jesus vai falar da antiga aliança. Olha só, a partir do 15 ao 18. Olha, isso aqui é muito interessante. Do 15 ao 18, olha só. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e repartiu entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Por que a antiga aliança? Porque era a última ceia, a última Páscoa de Jesus. Todos os anos os judeus subiam para Jerusalém para comemorar o quê? Pentecoste, tabernáculo e Páscoa. O que a Páscoa representava? A Páscoa representava a saída dos hebreus da terra do Egito, onde se matou e imolou o cordeiro e passou o sangue nos umbrais. Lembram disso? Então foi celebrado, Deus decretou a celebração da Páscoa. Quando a Páscoa se perpetuou eternamente? Em Jesus Cristo. Jesus está celebrando a última Páscoa. A última Páscoa terrena, a última Páscoa dos judeus, a última Páscoa que era a lei de imolar um cordeiro. Por que a última Páscoa? Porque agora o cordeiro que eliminaria o pecado seria morto, que era o próprio Cristo. Então não se faria mais aquela Páscoa, daquele jeito. Então Jesus está falando, essa eu vou comer com vocês, é a última Páscoa deste jeito. Imola-se o cordeiro, se derrama o sangue, se come o cordeiro até o final, porque depois é a nova aliança. Olha só, agora do 19 ao 20, olha o que diz. E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu? Então o cordeiro que foi morto, o primeiro, acabou, cessou a lei. E agora perpetua em Cristo. Então Jesus agora ele apontou o que foi no passado e agora está apontando o que é na frente. Que agora é Ele, é para olhar para Ele, correto? Não é isso? Então vamos lá. Versículo 19, tomando o pão e havendo dado graças, partiu, deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isto em memória de? Não mais em memória do passado, porque agora é o novo. Agora, quando vocês comerem o pão, beberem o suco, vocês vão lembrar de quem? De Jesus. Não se lembra de outra coisa. Não é o fato do pão e do suco, é o fato de que Jesus morreu por mim. Isso se chama nova aliança, que nunca foi, não é a velha nem a nova, mas é tipo assim, se perpetuou em Cristo. Jesus não diz, esqueça a velha aliança. Jesus está dizendo, olha o que eu estou fazendo, encerrei e agora eu continuo com vocês. A continuação, versículo 20 diz: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento por meu sangue, que é derramado por vós. Quando se fala em sangue derramado, quer dizer que Cristo morreu. Então, o que Jesus está fazendo, deixa eu ver isso. O que Jesus está fazendo com eles é dizendo: meus irmãos, meus filhos, meus mestres, eu sou o Senhor de vocês e agora acabou a lei para vocês viverem a minha lei. Em memória de mim é o que vocês vão fazer agora toda vez que comer o pão e beber o vinho. Correto até aí? Beleza. Agora o herege, do 21 ao 22.
O herege, o versículo 19 de 1 Coríntios capítulo 11, está na ceia de Jesus. Vamos lá, versículo do 21 ao 22. Mas eis que a mão do que me trai está comigo. Quem estava à mesa com Jesus? O herege, o que não era sincero. Os sinceros estavam com ele à mesa, mas o não sincero, o herege, estava à mesa com Jesus. Olha como é que fica claro, não começa a ficar mais claro agora a ceia do Senhor? O que Paulo está dizendo não está dizendo nada contrário do que aconteceu na ceia, porque Paulo está dizendo para eles exatamente o que aconteceu na ceia. Ele diz, na noite em que Jesus foi traído, na noite em que o herege estava junto ceando, na noite em que ele foi traído, e eu digo mais, ele não foi traído só por Judas, ele foi traído por toda a congregação dele, porque depois todos correram e Pedro ainda o negou 3 vezes. Mas como eram sinceros e estavam pelo Pai, o Pai os chamou, o que aconteceu? Eles tiveram o direito de voltar ainda de se arrepender. Mas vamos continuar aqui, vamos lá. Era até o 22. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Então, Jesus teria que morrer. Ninguém poderia chegar e Jesus não morra. É fato. Mas ele está dizendo, ai daquele por quem ele foi traído. Calma aí, deixa eu ler direito aqui para não sair errado. 22. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, é fato, mas ai daquele homem por quem é traído. De quem está falando? Está falando de Judas, está falando do herege. Então eu preciso agora transportar para o nosso meio. Quando nos ajuntamos, só no dia da ceia que estamos comendo a ceia do Senhor? Não, quando nos ajuntamos, todos os dias estamos ceando, porque nós participamos do corpo e do sangue de Jesus. Como é essa participação? Eu entendi que ele morreu por mim, o seu sangue foi derramado e por isso eu fui salvo. Mas tem gente que não compreende isso. Tem gente que não está nem aí para a hora do Brasil. Prega até isso, mas não crê nisso. E quem são esses? Os hereges. Judas está no meio. Judas é a mesma coisa. Judas viu o milagre de Jesus, Judas ouviu a mesma mensagem de Jesus, Judas entendia que ele precisava ser morto e ressuscitar, mas Judas nunca creu em Jesus. É o que acontece. Vamos lá, agora do versículo 23 ao 24. O desprezo é o que acontece na igreja de Corinto. E o que acontece nas igrejas? E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Eles começaram a perguntar quem é o herege? Quem é o cara que vai trair Jesus? Até aí, estava legal, mais ou menos. Vamos dizer assim, mais ou menos. Mas olha o que acontece, eles não param aí não, olha só. 24. E houve também entre eles contenda, dissensões, correto? Não é o que Paulo estava falando lá? Muito legal isso, né? A Bíblia se completa, né? Quer perguntar? Pergunta para ela que ela responde. Sobre qual deles parecia ser o maior? Eles estavam de boa. Não, eu acho que quem vai trair é o George Lucas, porque o George Lucas, eu tenho que botar o George Lucas toda hora, porque ele tira a atenção de todo mundo. Mas vamos lá. Porque ele fica fazendo o pessoal rir na hora do culto. Tá. Aí o pessoal começa já acharam o cara. Aí daqui a pouco foi pensando, mas quem é o maior? Acho que o maior é a Margarete. Margarete é mulher de oração. Não. Acho que o maior é a Marlete que bota água para o pastor. E eles começaram a criar dissensões entre eles. De um achando que era maior do que o outro. Não estava acontecendo a mesma coisa lá na igreja de Corinto? Não era isso que estava acontecendo? Eles não estavam brigando entre eles? Não era esse fato? A mesma coisa. Um se achando melhor do que o outro. Logo entra depois no capítulo 12 de 1 Coríntios, que é o quê? Os dons espirituais. De Paulo vim falar para eles que o menor dom era o de língua, e o pessoal achava que falar em língua era maior que todo mundo. Eles começaram a se achar.
Está escrito, olha agora, do versículo 25 ao 30, os sinceros. Vamos lá. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós será como o menor, e quem governa, como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é o que está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus está dizendo, não sou eu o maior? Não sou eu que estou servindo? E o que eu vou fazer? Eu vou ser servo de vocês. Abra a janela novamente da eternidade e olha para o Deus da glória que está aqui como carne. O Senhor que criou o universo e que tudo contém nele está como carne, fazendo o quê? Servindo. Logo depois, lá em João, Jesus pega a toalha na ceia, enche a bacia de água e vai limpar os pés dos discípulos, fazendo um serviço de humilhação. Só o escravo fazia aquilo. Entenderam a ceia? Olha o que Jesus está falando. Então, percebam uma coisa. Quem é o sincero? Jesus foi o sincero. Todos os outros não foram sinceros. Todos os outros não estavam discernindo o corpo de Cristo que estava ali naquele lugar. O próprio Cristo e a mensagem do Cristo naquele lugar. O que Jesus estava falando para eles, eles não deram nem ouvidos. E Jesus estava falando para eles, quer ser grande, seja o menor. E agora? Esse é aquele que tem direito de tomar a ceia. Tomar a ceia, não o pão e o vinho, mas porque entendeu a mensagem da cruz, da vida de Jesus. Vamos lá? Eu queria que os irmãos abrissem comigo em João. Antes da ceia, Jesus já falou sobre isso tudo lá em João capítulo 6. Que também parece uma cópia da ceia de Jesus e lá dos nossos irmãos de Corinto, que hoje a maioria lá, alguns estão no céu com o Senhor Jesus. Eu não sei se todos foram, né? Então, porque se havia herege no meio, então eu não sei, né? Porque falar que todo mundo foi é difícil. Mas isso não é problema meu, ai de mim. Que é um capítulo que eu sou apaixonado, é João capítulo 6. Eu gosto das quebradas que Jesus dá, né? Ele vai quebrando a sem vergonhice do povo. Perdão a expressão, mas é exatamente isso. Nós vamos ler a partir do 25, João capítulo 6. Presta bem atenção nisso, olha só que coisa tremenda. Entendam, Jesus viu a multidão, num certo momento, meteu o pé e saiu de perto deles. A multidão começou a caçar Jesus. E aí foi procurar Jesus. Quando chegaram perto de Jesus, aí começa a história. E achando no outro lado do mar, disseram, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e lhes disse, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciais. Gente, eu demorei muito a entender essa passagem. Porque quem não vai para uma igreja por causa de milagre? Se fala, geralmente é o que está acontecendo muito hoje. Está curando, está levantando, está tirando dor nas costas, tem gente jogando cadeira fora, pai, todo mundo vai. Correto? Mas Jesus fala uma coisa que para mim se tornou um absurdo para entender. Ele fala que eles não vieram por causa dos sinais, mas vieram porque comeram o pão e encheram a barriguinha. Correto? Não é isso que Jesus está falando? Parece assim algo estranho, porque o povo está seguindo Jesus porque Jesus está falando, está fazendo muitos milagres. Mas a ideia, a gente tem que entender o seguinte, que eles esperavam o Messias que era para ser rei de Israel e acabar com o Império Romano. A gente não sabe disso? Então eles olhavam para Jesus, esse pode ser o rei de Israel. Esse pode acabar com os nossos problemas. E aí Jesus já dá uma quebrada neles, porque diz para eles que eles não vieram por causa dos sinais. Que sinais? E o que os sinais queriam dizer? Os sinais revelavam o Messias.
Por que Jesus fez milagres? Fez milagres para dizer que ele era o Messias. João fez milagre? Não fez milagre. João era o Messias? João não era o Messias. Jesus fez milagre? Fez milagre. Por que Jesus fez milagre? Porque Jesus era o Messias. Quando João foi perguntar, João foi perguntar para Jesus, você é aquele que deveria vir? O que Jesus respondeu para ele? Os coxos andam, os cegos vêm, os paralíticos andam. Não foi isso que Jesus? Olha os sinais, João. Sou eu sou o Messias. E aí João tranquiliza, porque compreendeu através dos sinais, porque estava escrito nos profetas, que aquele era o Cristo. Mas Jesus já mostra para eles, vocês não vieram por causa dos sinais, vocês não estão reconhecendo a minha autoridade, que eu sou Deus, que eu sou o Messias. Por que estão vindo a mim? Porque vocês querem um rei como Saul, alguém para resolver o problema de vocês. E não é o que acontece hoje em dia? Não discerniram o corpo. Não discerniram o corpo. E isso é muito sério. E aí vamos lá. Trabalhar e não pela comida que perece. Olha o que Jesus está falando. Mas pela comida que permanece para a vida. Vocês estão ligando o texto? Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai, Deus, o selou. Quem selou? Deus selou a quem? Aqueles que trabalham pela comida que não perece. Quem recebeu o Espírito Santo? Aqueles que trabalham pela comida que não perece. Qual é a comida que não perece? Jesus vai responder. Aí ele continua aqui a leitura dizendo assim. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Vocês entenderam que eles não estavam crendo em Jesus? Que eles não estavam nem aí para Jesus? Eles não estavam nem aí para o Brasil? Eles estavam pouco se lixando, eles estavam desprezando Deus, desprezando os necessitados, estavam desprezando a igreja. É a mesma coisa que Jesus falou para eles lá na ceia. É a mesma coisa que Paulo falou para os coríntios. A mesma coisa. Não estão discernindo, estão brincando, estão viajando na batatinha. E olha a continuação da leitura, vamos lá. 30, disseram-lhe, pois, olha, percebe, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Não é isso? O que eles estavam esperando? O Messias. Então faz um sinal aí para a gente ver, para que a gente creia e acredite em você. Que operas tu, nossos pais, olha, percebe isso. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Isso é a ceia do Senhor. Essa é a ceia do Senhor. Jesus está presente e as pessoas não estão discernindo isso. É como se Jesus estivesse com uma bandeira. Ei, sou eu. Estão me vendo? Não. Nós estamos com fome. Mostra alguma coisa. Levanta um defunto. Tira alguém da cadeira de roda para que a gente creia. Eu continuo no mesmo lugar. Sou Deus. Quer ter vida eterna? Crê em mim. E para onde eles estavam olhando? Para os 5 pãozinhos, para os peixinhos, para a fome que foi saciada. Versículo 37. Todo o que o Pai me dá
virá a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum dos aquele que me deu, eu perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a ceia. A ceia é aquele que comeu e experimentou da nova criação, porque olhou para Cristo e disse: esse é o meu Senhor, morreu pela minha vida. O Deus eterno se fez carne por amor a mim. Essa é a ceia do Senhor. Experimentou do corpo e do sangue de Cristo. Mas igual em Coríntios, igual na ceia de Jesus em Jerusalém, eles murmuravam. Olha o 41. Eu vou encerrar. Olha só o que diz. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, lembra que a gente sempre diz? Está escrito, não estou fazendo, eu já deixei escrito para que quando chegar o dia vocês creiam em mim. Mas vocês olharam, leram, olharam, quando chegou o dia vocês não creem em mim. Então, vocês continuam em condenação, né? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Eu pulei? Então tá, versículo 45. E está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não, olha, isso é importante demais, olha só. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, fé vem de quem? Fé é dom de Deus. Fé para ouvir a palavra de Deus. E aprendeu, vem a mim. Entendi, ouvi, eu vou para Jesus. Versículo 46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Muitos vão comer o pãozinho, vão beber o suquinho e vão morrer. Porque este é o pão que desce do céu, versículo 50, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, que sou eu, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Eu vou parar por aí, porque a leitura é muito grande, senão não vou acabar hoje. Mas o que a gente trata aqui hoje, dá para entender, não dá? A questão é o crer, é o entender quem ele é. Discernir, como diz lá em Coríntios, é olhar e saber quem está presente. Se Jesus está presente, eu como, eu participo, eu tenho parte com ele. Jesus vai falar aqui: quem tem parte comigo? Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue. No passado, comeram maná. O maná veio fresquinho do céu. Uma nova criação de Deus, mas para este mundo, não para a vida eterna. Então, quando eles comeram maná, eles desfrutaram do maná, encheram as barrigas deles, porque eles estavam com fome, murmuraram, porque queriam comer, encheram a barriga. E onde eles pararam? Em lugar nenhum. Não alcançaram o quê? A Canaã. E aí faz uma alusão para nós hoje. Se Jesus está presente, é o pão da vida, e se eu experimentei dele, se eu comi dele, eu tenho direito à vida eterna, porque eu participo desta vida hoje com ele. Então, a ceia é um símbolo daquilo que já aconteceu na minha vida.
A ceia é simplesmente para dizer e lembrar e para fazer as pessoas entender do Cristo que está presente na igreja. Porque ele não só morreu, mas ele ressuscitou e virá para nos buscar. Não é isso que ele disse? Lembrem de mim, porque eu vou morrer e volto para buscar vocês. Essa é a ceia do Senhor. Então, eu queria deixar muito isso para os irmãos, para que a gente não crie perturbações no nosso coração. Quando a Bíblia diz examine-se, é o que nós devemos fazer e todos devem fazer. Todos. Porque tem os sinceros que fazem com sinceridade. E tem os que não são sinceros, que fazem porque querem se aparecer. E não querem confessar. Não querem se arrepender. Comem e bebem o quê? Maldição para si. Por quê? Porque não discerniram o corpo. O corpo pão? Não. O Cristo presente. Não é isso? A gente não fica isento, e eu volto a dizer, de tomar atitude. Nós precisamos tomar atitude, porque a palavra não encerra aqui. Lá em Coríntios havia uma depravação de um jovem que estava tendo relações com a mulher do pai. E Paulo disse assim, põe para fora. Põe para fora, porque está fazendo abominação no meio da igreja. O mesmo que diz, importa que haja heresia, diz também, põe para fora. O mesmo que diz, creia, é o mesmo que diz que o Pai traz. Então nós precisamos observar, e eu como pastor muito mais, eu preciso entender como está a sua vida, meu irmão. Então, para não envergonhar os outros, não coma. Porque você está trazendo desprezo à igreja, desprezo a Deus e aos necessitados. Mas fica mais claro, não fica mais claro? Eu quero muito que cada dia que passe, a gente possa desfrutar da palavra de Deus. Porque só ela responde os nossos questionamentos. Eu não posso responder questionamento. Quando eu olho para a Bíblia e eu ouço alguém falar alguma coisa, qualquer coisa que seja, qualquer coisa. Se eu ouço uma mensagem, eu tenho certeza que aquilo é errado, eu vou conferir de novo. E às vezes eu confiro e reconfiro em outros livros. E vou buscando, para eu ter certeza de que aquilo que está no meu coração é a verdade. Entendeu? Porque tem que ser assim, porque pode ser que eu esteja caindo em contradição comigo mesmo. Já aconteceu várias vezes. Eu tinha certeza que aquilo era verdade. Aí quando eu comecei a ler, eu falei assim, cara, da onde que eu tirei isso da minha cabeça, cara? Da onde que eu fiz essa doutrina? Não tem escrito. É o único livro que a gente pode dizer assim, eu confio. Não é no que eu falei. Nunca façam isso. Aí eu ouvi uma frase tão bonita. Outro dia nós estávamos ouvindo um pastor muito famoso e muito inteligente pregando. E ele começou a usar frases de pessoas que não tem nada a ver com o evangelho. Nada a ver. Virou moda isso, né? Virou moda. A Bíblia é tão recheada de coisas interessantes e a própria Bíblia diz, o nosso Senhor deixou para os nossos amados apóstolos para ensinar para nós, que ela é total e suficiente para ensinar, exortar e corrigir. Só ela. As palavras do Senhor servem. Mais nada serve. Mas para agradar o povo, para mostrar que ele é livre, né, na graça, né, que agora é assim, as pessoas acham que a graça é uma desgraça. E ele começou a trazer palavras, até Chico Xavier entrou no meio. Que coisa linda. Mas a palavra era bonita. Será que Deus não tem palavra mais importante? Então, mas é isso que eu estou falando, meus irmãos. Quando eu ouço alguma coisa, por mais bonito que seja, eu volto e olho e confiro. É bonitinho, mas não é. Não é a palavra do meu Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E quando eu abro a janela e saio do tempo, eu vejo a eternidade e Ele está lá na eternidade. Vendo o meu começo e o meu fim. Não só vendo, mas estando na mão dEle. E aí eu vou ficar brincando com Ele.
Tá louco? Eu vou servir a ele. Me rendo aos pés dele. E com meu Senhor, eu estou contigo, não estou contra, não. Gente, é muito sério isso. Por isso foi deixado a palavra para a gente poder se orientar por ela.